Pronto? Olá, boa tarde a todos. Está todo mundo me escutando? Todas as unidades estão me escutando? Dá um joinha aí, gente. Todo mundo escutando. Ou nós estamos, pelo menos, nas florestas. Sim. Então vamos lá, boa tarde a todos. Queria cumprimentar os chefes gerais, os chefes de P&D, os chefes administrativos, os NDIs, todo mundo, né, que está aqui com a gente nessa videoconferência. A gente vai apresentar hoje as ações gerenciais corporativas de 2020, tá? Especificamente da SDI, e que foram aprovadas pela diretoria executiva. Esse ano, só fazendo um parênteses, a gente mudou um pouquinho esse processo, né? Então, a gente apresentou todas as AGCs, as ações gerenciais corporativas, para a diretoria executiva, que foram propostas pelas secretarias, e teve uma aprovação inicial da diretoria, falando, realmente são as AGCs que têm cumprimento legal, ou que são estruturantes, que são importantes e estratégicas para a empresa. Então, isso foi feito previamente, e depois disso a gente voltou para as secretarias, aquelas que foram aprovadas a gente apresentou e deu continuidade com as UDs, e aquelas que realmente eles acharam que não eram estratégicas, vai ser trabalhada de uma outra forma. E porque a nossa preocupação não é só a quantidade de AGCs, né, que existem hoje e que veio uma série de apontamentos dos chefes das unidades. Olha, existem muitas AGCs na empresa, então nossa preocupação foi trabalhar de maneira que todo mundo possa trabalhar um pouquinho mais confortável. Então, apesar de vocês estarem recebendo bastante videoconferências das secretarias, a distribuição das AGCs, das responsabilidades, não ficou, isso foi uma preocupação nossa, da SDI, ficou praticamente, quem ficou com a chefia administrativa ficou com 6 AGCs, né? Chefia de P&D com 2 AGCs, chefia geral com 1 AGC, e os grupos específicos, sendo eles CGPOT, NCO, NTI, qualidade, risco, né? NAP, NDI, ficaram em 12 AGCs distribuídas nesses grupos específicos, para não ficar realmente ninguém realmente sobrecarregado em relação a essas AGCs. O segundo ponto realmente foi a gente fazer uma formalização no SEI, né, colocando todas as AGCs aprovadas, para vocês darem uma ciência. Em seguida, cada secretaria está entrando em contato, seja por videoconferência, ou seja, através de outros recursos, para explicar um pouquinho melhor, né, o que a gente está trabalhando, quais são os resultados esperados, para a gente dar o pontapé inicial. Em seguida, depois, vocês vão receber as AGLs para vocês colocarem isso dentro do Integro e colocar a equipe para a gente poder trabalhar. Então, eu vou fazer uma apresentação agora em relação às ações gerenciais corporativas, especificamente da SDI. O que a gente precisa, pode colocar para todo mundo. Vamos lá. Então, o que a gente precisa entender dessas ações gerenciais, principalmente da SDI? A gente tem... Vamos lá. Primeiro, o que é uma ação gerencial corporativa? Né? Então, a ação gerencial prioritária para viabilizar a obtenção dos resultados de interesse corporativo e desenvolvida com a participação de grupos de unidades. É importante a gente entender o conceito de uma AGC, porque às vezes se confunde com uma GL, né? Então, a AGC é uma GL, ela tem o mesmo peso, tá? Isso é importante todo mundo saber, só que ela tem diferenciação, porque isso é um interesse corporativo estratégico da diretoria executiva da empresa. E ela tem a participação ou de todas as unidades ou um grupo de unidades. Tá? As ações corporativas, elas são acordadas, tá, com a diretoria e conversada com as unidades parceiras envolvidas. Por isso que a gente está fazendo essa videoconferência, a gente mandou o SEI para todo mundo ter ciência, cada secretaria mandou o seu SEI para todo mundo ter ciência, para a gente ficar conversado, que é isso que a gente vai ter que responder em relação a essas ações gerenciais corporativas. E elas são lideradas pelas unidades centrais, ou seja, a unidade central sempre ela vai dar orientação, né, para que essas AGLs locais aconteçam em relação a essas AGCs. Né, o cronograma dessas ações gerenciais,
que a gente está colocando, as unidades elas vão se manifestar com a ciência e a indicação do participante ou do ponto focal, se for o caso, até dia 12. Hoje nós estamos no dia 10, então tem mais 2 dias. Muitas secretarias já colocou isso para vocês. A SDI ela vai inserir as AGCs no Integro e vai comunicar as unidades descentralizadas, né? E as UCs elas certificam essas agendas até dia 14/2. De 14/2 até dia 28/2, as unidades descentralizadas elas criam AGLs vinculadas às AGCs, e essas AGLs elas já estão sendo orientadas a escrita delas para vocês. Por isso que esses 6 aí já tem lá, que a gente já mandou, tem lá como que vocês vão colocar no Integro essas AGLs, né? E aí sim as UDs certificam as agendas. Em relação às AGCs sobre a responsabilidade da SDI, nós temos 5 AGCs. Entre essas, a maioria é questão de cumprimento legal, são questões novas e estruturantes, né? E que algumas têm prazos para a gente responder pelos órgãos de controles ou por força de lei. Então, algumas questões novas, como gestão de riscos, a gente vai entrar isso com as unidades, então por isso que é importante essa videoconferência, porque a gente vai estar com um olhar novo da empresa sobre o olhar de gestão de riscos. Então, essa implementação de gestão de risco nas unidades da Embrapa. Aqui na sede, a gente já começou com esse olhar o ano passado, estruturando, e esse ano a gente chega nas unidades. A gestão da qualidade de PDI é uma coisa que as unidades já estão implementando, isso já tem um histórico, então é uma continuidade daquilo que estava sendo feito. A gente só fez um recorte que, em termos estratégicos, nos requisitos laboratórios multiusuários e recursos genéticos, não que os outros não tenham que implementar os requisitos, né? Eles precisam também implementar o requisito, mas o olhar da direção da empresa vai ser nesse recorte dos laboratórios multiusuários e recursos genéticos. Porque quando a gente olha mais de, se não me engano, 642 laboratórios na Embrapa toda, a gente tem que dar um foco naquilo que realmente é estratégico para a empresa nesse primeiro momento, trabalhando por etapas ou por ondas. E, por fim, a gente tem o Programa de Governança em Privacidade de Dados da Embrapa, que existe uma lei que a gente precisa cumprir, que é a Lei de Proteção de Dados, a Política Nacional de Segurança da Informação e a Gestão de Dados de Pesquisa. O item 3 e 4, que vocês estão vendo aí na tela, é cumprimento de lei, eles estão com um novo olhar. Então, aquilo que já foi feito na Embrapa anteriormente, ela vai ser acrescida de outras responsabilidades para o cumprimento legal. Especificamente, da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem um prazo específico para atender ainda esse ano, até setembro, por isso que a gente colocou em 2 AGCs. Né? E a questão de dados de pesquisa também ela é bastante importante na empresa, e que a gente já vem trabalhando, mas a gente precisa dar um olhar de governança e gestão e organizar isso de uma melhor forma. Então, eu vou passar cada uma agora. Depois que eu acabar a apresentação, eu estou com a minha equipe técnica aqui, a gente abre para perguntas e aí sim a gente vai esclarecendo as dúvidas de vocês. Bom, vamos lá. Então, a primeira, eu não sei se está colocando, a primeira são os requisitos de qualidade de PDI. Então, a gente tem uma contribuição que é os requisitos de qualidade de PDI implementados de acordo com as instruções, orientações e padrões internos definidas pela Embrapa até o ano de 2025. Tá? Então, a gente tem um resultado planejado, que é os requisitos de qualidade implementados nos laboratórios multiusuários e laboratórios prestadores de serviços e nos recursos genéticos. E esse lado aqui à direita são as ações gerenciais locais que vocês vão ter que colocar dentro do Integro. Tá? Então, a primeira, que o resultado esperado, são... vamos lá, requisitos de qualidade PDI implementados nos laboratórios multiusuários e recursos genéticos de acordo com o plano estabelecidos pelas unidades. São todas as unidades que vão fazer isso? Não. Hoje a gente são 6 multiusuários
e 18 laboratórios de recursos genéticos que já estão caminhando e que já estão trabalhando isso há um determinado tempo. Sendo 3 dessas unidades, elas têm os 2 escopos. Tá? Então, são para essas unidades que vai dar essa AGL. Tá? Se alguém depois que tiver dúvidas de quais unidades estão, a gente fala, a gente manda para vocês. E esse recorte ele vai ser muito importante porque a gente está muito ao encontro, né, com o que o ASPD está fazendo, que ela vai trabalhar muito em relação aos multiusuários e já vem trabalhando no portfólio de recursos genéticos. A gente deve abrir uma chamada, né, uma chamada não concorrência até em junho, para os laboratórios multiusuários. A gente está conversando com a SPD e ela deve sair ainda nesse primeiro semestre para começar a implementar em 2021. Tá? E aí todos os laboratórios desses multiusuários de recurso genético, eles já têm um plano de ação implementado, já foi feito um diagnóstico, então a gente vai continuar, é uma continuidade de uma ação que já vem sendo feita há anos atrás. Então isso aqui não é nada novo, né? O responsável aqui na sede é o gestor, na unidade, é o gestor da qualidade, tá? Então vocês podem, eles que são responsáveis por essa GL, e a equipe dele vai trabalhar com ele, tá? Aqui dentro da sede é a Clarissa, que vocês já conhecem, ela é responsável por essa GC, que ela trabalha na gestão integrada da qualidade, tá? Na gerência da GGIQ. Bom, a segunda, ela trata de um tema novo para as unidades, não é tão novo, né? A gente já vem falando isso, mas de uma forma estruturada, ela é um tema novo, que é a questão de implementar a gestão de riscos nas unidades. Hoje, a gente tem muita cobrança em cima de legislação, de órgãos de controles, da SESC, do TCU, de auditoria. Algumas unidades já vêm sofrendo auditoria interna e sendo cobrada a questão de gestão de risco. Como que a gente vai trabalhar essa gestão de riscos aí na unidade? Primeiro, a gente vai ser feito um comitê local de gestão de risco, integridade, conformidade e controles internos. Tá? E esse comitê nas unidades, ele será formado pelo chefe geral e pelos chefes adjuntos. Eles que são responsáveis à instância, e isso a gente está seguindo uma metodologia e uma orientação do próprio TCU e CGU. Aqui na sede existe um comitê central e quem participa desse comitê central, quem que é o presidente? É a diretora de gestão institucional, né? E um minutinho só. O que é isso aqui? Desculpa. É a diretora de gestão institucional, ela representa as demais diretorias executivas, né, a SDI, a CIRI, que ela tá ligada a todas as diretorias e ela é estratégica, e a ouvidoria. Essa composição, ela é seguida o que rege a lei. Tá? Então, existe esse comitê central. E esse comitê local nas unidades, ele vai responder a esse comitê central. Né? Então, é uma coisa que, depois que eu acabar aqui a videoconferência, o Luciano, ele é o gerente da área de gestão de risco, ele vai entrar em contato com vocês, com as chefes administrativas, e vai dar toda a orientação como isso vai funcionar. Em que momento é que vai se formar esse comitê, em que momento que vai sair a portaria. Mas antes de tudo isso, a gente precisa, também vocês vão nomear um agente de risco na unidade, que é no mínimo 2 empregados indicados por esse comitê, e esse agente de risco, ele tem um papel de facilitador para implementar a gestão de risco na unidade. Então, ele precisa ter ele tem que ter esse perfil articulador, ele tem que ser comunicativo e ele tem que estar disposto a esse novo desafio. E a gente precisa também, antes de vocês começarem a falar, implementar e estruturar a questão de riscos nas unidades, a gente vai ter que capacitá-los.
Tá? Então, nós vamos fazer encontros regionais, então nós vamos até aí, tá? Então, nós vamos organizar em uma unidade e pedir para as outras unidades irem, a gente vai ver como a gente vai articular. Até o final da semana, até o final desse mês, sai esse calendário. O Luciano vai estar trabalhando isso com os chefes gerais para poder articular isso e já marcar as viagens, onde vai ser dadas as oficinas e para fazer conceitos, metodologias, porque todo o trabalho de gestão de riscos ela é feita segundo uma metodologia corporativa e aprovada por esse comitê. Então, a gente precisa primeiro capacitá-los. E depois vai fazer a gente trabalha de risco por processo. Então, existe também um levantamento dos processos da unidade com maior risco, segundo uma metodologia que chama BIA. Tá? Então, isso também vai ser feita quando a nossa equipe for até aí as unidades, então a gente vai fazer isso com vocês, aí através dessa metodologia a gente tem uma priorização de processos com maior risco, com um risco médio e um risco elevado. Os processos que são classificados com maior risco, eles vão ter que ser feitos um plano de ação de mitigação de riscos. Então, esse é o nosso trabalho em relação à implantação de gestão de riscos nas unidades para esse ano. Tudo com metodologia aprovada, acompanhada aqui pela unidade, então a gente vai, capacita, faz um processo com vocês e o restante vocês vão fazendo sozinhos depois dessa capacitação e a gente vai monitorando online. Se precisar de mais uma vez, a gente também pode conversar sobre isso. E aí a gente vai fazer também, que eu preciso nas unidades, de fazer uma campanha de comunicação de gestão de risco para disseminar na unidade. Então, a gente vai precisar de vocês aí, porque como é um tema novo, isso envolve todos os empregados. Quando falar de risco, todo mundo tem que entender o que é risco, né? A classificação desses riscos. A gente trata todos os riscos da mesma maneira? Não. Por que a gente está falando dos riscos críticos? Por que a gente está tratando os riscos críticos, né? Então, o que isso impacta? Então, a gente precisa ter um plano de comunicação para todo mundo falar a mesma língua quando a gente tem que falar de riscos, né? E aí sim vai ser gerado nesse trabalho um relatório, a identificação dos processos, dos riscos críticos de cada das unidades, né? E isso vai também auxiliar a gestão local para a tomada de decisão estratégica baseada em risco. Né? Então, isso é um novo olhar, uma nova forma de trabalhar a gestão baseada em risco. Aqui na sede a gente está trabalhando isso já foi trabalhado também, que tem os riscos táticos, tem os riscos operacionais, os estratégicos. No macro processo de inovação a gente está trabalhando aqui junto com a secretaria, vocês trabalharam um pouquinho aí, né, que a CGU fez um levantamento, e a partir do trabalho da CGU a gente está trabalhando já os riscos estratégicos na sede e nas secretarias também os riscos operacionais. Às vezes o mesmo processo ele tem riscos diferentes em diferentes unidades, porque cada um tem um amadurecimento em relação aos seus processos. Então, a gente vai trabalhando isso, depois o Luciano vai entrar em contato com os chefes gerais para todo esse encadeamento dessas atividades. Vamos lá. A gente tem uma outra ação gerencial corporativa, né? Então, que é a parte de ativos informacionais críticos da Embrapa, organizados, acessíveis, recuperáveis, protegíveis e reutilizáveis. Então, a questão da AGL é a gestão de segurança de informação, adequar as ações de segurança da informação unidade por recomendação, né, em atendimento à recomendação à Política Nacional de Segurança da Informação, que a gente chama de PNSI. Tá? Então, essa política, a gente é obrigado por lei, a Embrapa toda implementar, ela é relativamente nova e a gente tem ações locais já sendo feitas, mas agora a gente tem um olhar e uma governança em cima dessa segurança de informação. Tá? A Política Nacional de Segurança da Informação, ela é de 2018, é uma lei muito nova. Né? Então, todas as unidades hoje, elas têm um comitê, que é o comitê local de segurança da informação, e ela vai ser trocada
por um outro comitê. Então, esse Comitê Local de Segurança da Informação, ela vai deixar de existir e vai ter uma criação de um novo comitê, que é o Comitê Local de Gestão de Dados, Informação e Conhecimento, que isso vai ser também orientado para os chefes gerais. Eles não vão deixar de fazer alguma coisa, não. Eles vão acrescentar outras atribuições, por isso que mudou o nome, em atendimento a essa Política Nacional de Informação da Embrapa. Em que momento que vocês vão fazer isso? A sede, que é aqui a Patrícia, ela está à frente desse trabalho, então ela vai entrar em contato com vocês e vai falar um momento em que realmente vocês vão fazer isso, né, que nessa ação local de vocês. Vai ter um regimento interno, isso está sendo trabalhado aqui, e aí vai ter toda essa nova composição, e a única coisa assim, que é importante é que o chefe administrativo ele vai continuar à frente desse novo comitê, né? E a gente tem uma política de governança de dados, informação e conhecimento já publicado, foi apresentada às unidades o ano passado, e a gente vai reforçar e reapresentar, porque essa política de governança de dados e informações nada mais é que um rebatimento dessa política nacional de segurança da informação nacional. Então, a gente já tem essa política que foi aprovada ano passado, já apresentou para as unidades, e agora a gente está estruturando quais as ações que a gente tem que fazer dentro das unidades. Bom, as unidades, esse comitê que tem as unidades também vai responder a um comitê de governança que existe aqui na sede, e que a Patrícia está à frente também, tá? E da mesma forma que o Comitê de Gestão de Risco, ele é formado também, né, por representantes da secretaria, da diretoria. Então, vocês vão reportar da mesma forma. Tudo isso, gente, é só para a gente ter um atendimento legal. Então, essa estrutura e esse fluxo de informações, essa governança e essa orientação é de forma para a gente atender legalmente, e também para a gente estruturar de uma forma de padronizar quando a gente fala de segurança de informação dentro da empresa. Então, ela vai ser revista, revisitada e vai ser discutida com esse comitê. Não vai ser feito a revelia, a gente vai colocar aqui e falar um faço. Não, tudo isso vai ser discutido. A Patrícia vocês já conhecem, já tem trabalhado com ela vai tomar frente também e o comitê aqui vai direcionar e vai orientar as ações a serem implementadas. Falei um pouquinho atrás que vocês vão ter novas atribuições. Tá? Em linhas gerais, quais são as atribuições que são essas? Né? Além da segurança, vai ter a questão de atribuição da transparência, que também a gente está trabalhando isso, a gente está sendo cobrado por isso, acesso à informação e a gestão de dados pessoais. Então, vai ser feito, de qualquer forma, um diagnóstico, vocês já conhecem todos os nossos procedimentos, então você faz um diagnóstico para saber como que está em relação a toda essa parte de segurança da informação, depois vai fazer um plano de ação de adequação, um monitoramento aqui para a sede, e a gente vai apresentar relatórios periódicos. E tudo isso ele compõe um relatório maior que é apresentado para a diretoria. Principalmente porque a gente precisa ter ações, às vezes vai precisar de recursos, a gente não sabe o que vem por aí. Então, a gente vai estar reportando isso à diretoria. Todos esses comitês, tanto a de risco como a segurança, a gente vai começar a criar uma lógica de apresentação de 3 em 3 meses para a diretoria. Nos demais conselhos estatutários, riscos, por exemplo, a gente já apresenta mensalmente como que está indo isso na empresa para o Confis. Né? Para o COAUD também a gente apresenta, né? Então, para todos os conselhos estatutários, eles estão, no mínimo, requerendo que a gente apresente relatórios de como o andamento e o avanço dessas questões na empresa, no mínimo de 3 em 3 meses. Só o COFINS, que é mensalmente. Vamos para o próximo, está acabando, né? Em relação ao programa de governança de dados, implementar a gestão de dados pessoais. Ele tem a ver com a AGC que eu apresentei passada, ele tem tudo a ver. Nós fizemos um recorte, por quê? Porque a gente tem que estar implementado por lei até agosto
de 2020 na Embrapa inteira. Então, a gente precisou fazer um recorte, uma AGC específica, porque essa AGL, os resultados, eles vão ser gerados até agosto de 2020. Então, o que é esperado? É fazer um levantamento dos dados pessoais realizados. O que a gente está chamando de dados pessoais? Os dados pessoais dos empregados, isso já é feito, isso já é corriqueiro. Não é esse o foco, ele só vai ser revisitado. A gente tem que falar, quando a gente fala de dados pessoais, a gente está falando de clientes e parceiros. Então, a lei, ela está trazendo agora um novo olhar, o que a gente tem que colocar, e a gente tem que tomar cuidado, né, com o que a gente está cadastrando, desde a entrada desses parceiros, do registro disso dentro da unidade e até depois os sistemas internos que a gente está fazendo, o tratamento desses sistemas, desses cadastros, nos sistemas computadorizados que existem localmente nas unidades. A gente vai conhecer esse universo e vai orientar como a gente precisa tratar esses dados a partir dessa nova Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ele é extremamente sensível ao assunto, ele vem dando, né, com essa lei, ele vem dando um outro tratamento e com muito mais cuidado do que a gente trabalha na empresa. Então, isso gera multas. Então, a gente tem que... A multa que é gerada, para vocês terem uma ideia, é de 50 milhões por infração. Então, a gente vai dar uma atenção especial em relação a isso. E, realmente, a gente está fazendo de acordo com a lei? A gente não está? Quais ajustes que a gente precisa ser feito em relação da maneira que as unidades estão trabalhando? E a gente vai fazer uma orientação em relação a isso. E é importante também que, nesse ponto, a lei ela fala de 3 pontos, né? Então, quando a gente fala de dados pessoais, que fala de apoio a políticas públicas, tem um tratamento X. Quando a gente fala de ações que têm monetização, a gente tem que dar um tratamento Y dessas informações de dados pessoais de clientes e parceiros. E quando for para fim de pesquisa, tem um outro tipo de tratamento. Então, a Patrícia também está à frente disso, ela vai entrar em contato com vocês para a gente começar a trabalhar e que até setembro a gente cumpra com os requisitos que são necessários. E, por último, uma última ação gerencial corporativa, que é implementar a gestão de dados de pesquisa na unidade. Esse assunto ele não existe uma lei por trás, mas ele é um assunto que nós somos cobrados de uma outra forma, né? Por exemplo, que todas as agências de fomento em relação as agências europeias, por exemplo, ela pede um plano de gestão de dados da empresa e que a gente apresente isso, tá? Com dados de pesquisa. Então, a gente precisa conhecer esse universo nas unidades. A gente sabe que esse é um universo gigantesco. Quando eu falo de dados de pesquisa, eu estou falando de sistemas, eu estou falando desde de sistemas como a gente já conhece, como o CIESP, né, como a ata eletrônica, mas até como os dados de pesquisas que estão em computadores dentro de laboratórios. Eu tenho as atas em papel, eu tenho planilhas, todos os dados gerados de pesquisa. Eu não estou falando dado finalístico, né? E quando a gente fala desses dados de pesquisa, a governança das dados de pesquisa, são os dados brutos de pesquisas, antes dela ser finalizada, né? Então, o que vai ser feito? Um levantamento, né, dos dados de pesquisa para a gente conhecer e tentar aprofundar um pouquinho melhor, né, desse nosso universo, e para a gente poder organizar isso de uma forma melhor e uma governança em cima disso. Um outro exemplo, a FAPESP, né, quem já mexe com a FAPESP, ela já está fazendo isso também e já tem uma ação em relação ao plano de gestão de dados de pesquisa. Então, isso é onde nós estamos caminhando, onde nós estamos cada vez sendo exigidos cada vez mais, e a gente também tem esse programa de governança e implementar essa gestão de dados de pesquisa. A Patrícia também é a supervisora que está na área, que vai coordenar isso com vocês, e a gente sabe que isso realmente é um universo gigantesco. E dentro dessa mesma ação gerencial corporativa, a gente tem a continuidade do GeoInfo, tá? Então, são 2 ações gerenciais locais dentro de uma ação gerencial corporativa.
Então, o GeoInfo, o primeiro resultado, que é a ampliação em 10% da disponibilização dos dados espaciais primários e secundários no GeoInfo, são as unidades que já vêm participando desse trabalho já há algum tempo. Então, especificamente, você só vai colocar esse resultado as unidades que já são participantes desse programa. E tem um segundo resultado para as unidades que querem incluir, querem começar essa participação, que é a estruturação da infraestrutura de dados espaciais na unidade. Então, ela não é obrigatória, o resultado 2 para todas as unidades, não. Aquelas que tiverem interesse de entrar para esse trabalho do GeoInfo. Tá? Então, é um programa do GeoInfo, é bastante conhecido em todas as UDs, ele tem ganhado cada vez mais adeptos, né? Então, a gente tem crescido com isso, e é um trabalho bastante interessante e também coordenado pela Patrícia. Né? Bom, gente, em relação às ações gerenciais corporativas, são essas que a SDI está trabalhando e que vocês receberam também pelo SEI. Né? Então, tudo isso que eu apresentei, isso já está no SEI para vocês. E agora a gente abre para perguntas, para dúvidas que vocês tiverem. Tá? Vamos tentar fazer de 3 em 3, eu marco aqui e vou chamando. Vamos lá? Pecuária Sudeste se inscreve. Alguma mais? Arroz e feijão. Oi? Arroz e feijão? Lourdes Cabral, a indústria de alimentos. Se é para tu, por favor. Pecuária Sudeste, qual que é a dúvida? Oi, boa tarde, colegas da SDI, boa tarde, outras unidades. Com relação a essa ação gerencial corporativa, que fala de deixa eu ver aqui o nome certinho, essa aqui, né? Qualidade de PDI, que ela coloca a questão dos laboratórios multiusuários e também a questão dos laboratórios com grupo de conservação de recursos genéticos. Nós ficamos com uma pequena dúvida, a seguinte, que nós estamos listados aí, Embrapa Pecuária Sudeste, né? E na verdade, nós temos um banco de germoplasma, mas ele não está vinculado aos 3 projetos que foram listados aí. Essa é a primeira dúvida, né? E a segunda é que a gente trabalha na governança aqui do LANAPRE, que é um laboratório multiusuário. Eu gostaria de saber se a gente participa nisso dentro da ação corporativa ou se fica só com a unidade líder, que no caso é a Embrapa Instrumentação. E depois eu tenho outras dúvidas também com relação àquela de gestão de risco. Nós gostaríamos de saber, pelo menos por alto, eu sei que isso vai ser explicado depois, mas a magnitude desses riscos, o escopo, quer dizer, da maneira como colocada está um pouco obscuro. Como é que nós vamos tratar isso, já que nós temos riscos gigantescos que nem perpassam aqui pelas unidades. Exemplo, a questão do orçamento, que a gente não sabe se vem, quando vem, quanto vem. Exemplo, a gente usa um Zimbra versão gratuita, que causa um risco gigantesco de perda de informação e outras. Então, a gente gostaria que desse um nail down aí nessa questão de gestão de risco. Obrigado. Eu posso complementar, na sequência do colega aí, boa tarde, Nilcides, Embrapa Arroz e Feijão. Nessa ação gerencial corporativa de gestão de riscos, exatamente o colega colocando a preocupação do escopo, mas eu queria pontuar mesmo a minha dúvida dentro disso aí, que é a gestão de segurança e saúde do trabalhador. Nós temos um arcabouço de resoluções normativas, legislações, há uma demanda muito forte da GGP,
para que a gente cumpra aí os programas de proteções respiratórias, conservação auditiva. Nós temos uma gama enorme na parte de segurança do trabalhador, e se essa gestão de risco, então ela vai abarcar isso também, né? Essa é a minha dúvida. Obrigado. Oi. Hã? Oi, se é para tu, pode falar? Não, a indústria de alimentos estava na frente, eu não sei se elas estão... Ok. Aguardo, então. Posso falar, então? Sim, pode falar. Então, boa tarde a todos. Na verdade, você começou o ano deixando, eu acho que nós todos chefes, bastante preocupados com o tamanho do trabalho que a gente vai ter esse ano. Eu acho que é um assunto que está no pipeline de todo mundo já há muito tempo, mas eu acho que a gente não está muito bem preparado para assumir todas essas ações aí. Quer dizer, eu realmente fiquei assustada com a questão da gestão de risco. Nós aqui na Embrapa Indústria de Alimentos estamos mais confortáveis na questão da gestão da qualidade, mas de modo geral eu imagino que vocês tenham aí um diagnóstico que dentro da Embrapa deve ser bastante heterogêneo. Então, assim, eu não escutei você falar em momento algum em capacitação. Eu vi que tem uma capacitação aqui que vai ser feita à distância, para 2 pontos focais, sim, eu vi, mas assim, no geralzão, eu acho que a gente precisa ter algum tipo de capacitação para a equipe. E aí, para a equipe, eu acho que a gente tem que trazer toda a nossa equipe, do menor lá, do menor nível de instrução até a mais alta gestão, a gente precisa entender essas novas exigências, porque isso facilita o nosso dia a dia operacional. Então, a minha sugestão é que a gente tenha, de um lado, a capacitação da equipe como um todo, claro, de uma maneira didática, etc., para que todos entendam o porquê dos novos procedimentos, das novas amarras, etc. A outra questão também que eu queria comentar, o Rui, acho que foi o Rui que já comentou, foi a questão nossa de infraestrutura, principalmente a nossa infraestrutura hoje de informática, onde eu acho que a gente, para cumprir algumas exigências aí na gestão de risco, principalmente, a gente vai ter problema. Tá? E, finalmente, dar uma sugestão que é exatamente usar os nossos talentos hoje na Embrapa através das parcerias, como eu falei. Quer dizer, eu acho que hoje, se eu tenho um grupo de gestão da qualidade um pouco mais estruturado, com uma experiência um pouco maior, que eu possa colocar isso à disposição desse grupo aí da SDI, para que ajude outros colegas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na região Sudeste, enfim, que a gente possa trabalhar de uma forma colaborativa. Eu acho que isso de cara já vai ajudar bastante. É isso. Obrigada. Vamos responder essas 3 e em seguida eu abro para o Cepatu. Né? Então, a Clarissa vai responder a primeira em relação à qualidade. Vamos lá. Boa tarde a todos. Com relação à primeira pergunta, nesse primeiro ano a gente vai fixar, como disse a Angélica, nas 18 unidades descentralizadas que já atuam em recursos genéticos. Então, novos bags, novas coleções, novos núcleos de conservação ainda não vão entrar nesse primeiro momento, mas em 2021 a gente vai ter a renovação dos projetos dentro do portfólio de recursos genéticos. Então, nesse momento, a gente vai abrir para novos escopos de acordo com as demandas já enviadas para a Coordenadoria de Recursos Genéticos, que está lá na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Bom, com relação aos laboratórios multiusuários, né, então essa é uma proposta nova, a gente está alinhando com a SPD, como disse a Angélica, então é um assunto novo, né, foi feita uma revisão na norma, né, de utilização dos multiusuários, com a participação, inclusive, dos coordenadores em Brasília no ano passado, e vai existir um item lá nessa norma que eles vão operar segundo requisitos de qualidade. Então, esse é um trabalho novo que está sendo inicializado, mas que a gente vai pegar a experiência que a gente já tem, né, para outros projetos, e a gente vai lançar uma chamada, como também já falou a Angélica, que vai sair o edital até julho, né, desse ano, e essa chamada vai ser para projetos não competitivos, e dentro
dentro dela a gente vai ter os laboratórios multiusuários que são reconhecidos oficialmente pela diretoria, que aplicam a norma vigente. Então, são 7 laboratórios atualmente, então nós vamos começar o escopo com esses 7 laboratórios. A ideia é que esse projeto não competitivo fique dentro do portfólio de inovação organizacional, que é coordenado pela SDI. Então, as chamadas vão ser apresentadas até setembro, e em janeiro de 2021 a gente vai ter os novos projetos. Enquanto isso, a proposta é que a gente trabalhe em planos de implementação, né, e a gente selecione algumas atividades que independem de recursos para 2020, para a gente estar trabalhando já com os multiusuários. E eles também vão poder ser capacitados nos requisitos, porque a gente já tem um EAD, que já está na plataforma da Embrapa, né? Então, a gente já fez uma primeira turma, um primeiro treinamento nos requisitos de qualidade no ano passado, e agora, em 2020, vamos ter 2 novas turmas nesse EAD. Então, rapidamente, o escopo de laboratórios multiusuários vai estar sendo treinado no primeiro semestre, e vai ter um modelo de plano de implementação também para os requisitos. Só acrescentar, o Rui queria saber, porque o LANAP é coordenado pela outra unidade, né, em São Carlos, mas como vocês fazem parte também, Rui, a gente tem que costurar as coisas que são comuns e aquelas que são específicas de cada unidade e entrar no processo, sim, da questão da implementação da qualidade no LANAP. Está entendido? Vamos ver a melhor forma de 2 unidades participando de uma ação aí. A gente equaciona isso, vê como participa. Tá. Complementando a ideia de você colocar à disposição sua equipe de qualidade para a gente sempre trabalhar em conjunto e disseminar, né, e compartilhar conhecimento. Acho que isso é sempre bem-vindo. A equipe aí do Rio já tem uma parte que já participa do nosso comitê. Então, esse compartilhamento e para a gente poder realmente disseminar toda a questão da qualidade, isso sempre é muito bem-vinda. A Clarissa depois entra em contato com você e vê como pode articular e nos ajudar aqui a monitorar e a capacitar todo mundo. O segundo ponto que eu também gostaria de destacar, Lourdes, vamos ver se eu entendi. Em relação à capacitação específica de risco, nós vamos até as unidades, tá? Nós vamos fazer encontros regionais, então a gente não consegue ir em todas as unidades, então a gente vai eleger um encontro para as unidades irem, para a gente capacitar, além do EAD, em relação ao risco. Mas se eu entendi bem a tua pergunta, é meio que a gente conversar e falar assim, por que é importante essas ações dentro da unidade, né, anterior. Então a gente pode também marcar, na mesma época, antes deles começarem, a gente faz uma primeira etapa, antes de entrar na oficina, a gente faz 2, 3 dias, então a gente entra capacitando, falando por que a gente tem que falar de lei de acesso à informação, por que a gente tem que falar de governança de dados, por que é importante a gente falar de riscos, né? Para a gente nivelar isso dentro das unidades, não tem problema, a gente pode fazer isso também. E em seguida, a gente vai fazer oficinas específicas para risco. O Luciano já vai falar um pouquinho sobre isso, vai debruçar um pouquinho melhor para vocês sobre esse tema. E vai ser uma oficina mesmo para vocês colocarem a mão na massa em relação à metodologia, a já sair com um produto pronto, né? E para depois vocês conseguirem trabalhar sozinho. Mas gostei da ideia, excelente ideia, vamos ver se a gente consegue articular sim. Tá? Eu vou passar para o Luciano agora, que ele vai responder a questão de riscos. Boa tarde a todos. Bom, com relação a riscos, existe muita dúvida sobre o tema, até porque nós não tivemos a oportunidade de expandirmos a capacitação desde o ano passado, né? Nós fizemos uma rodada com as secretarias da sede, né? Então tivemos um ótimo retorno de todos que participaram, mas a gestão de risco, na verdade, ela surge para a Embrapa como obrigatória com a lei das estatais, né? Que estabelece gestão de riscos, controles internos e conformidade, né, vinculado à gestão. Ela estabelece a criação de um comitê de gestão de riscos, que foi criado também no ano passado, junto com a política, como a já comentou, né, formado pela diretora, por 2 secretarias e pela ouvidoria. Esse comitê ele emana todas as orientações para a instituição referente à gestão de riscos. E, conforme comentou, né, o chefe da Pecuária Sudeste, nós temos um mundo gigantesco quando a gente começa a adentrar na questão de riscos, de ameaças, né? Então, o comitê optou por começar a abordagem de riscos em cima de processos organizacionais, tá? Então, hoje, os riscos que vão ser
levados às unidades para ter essa capacitação, ter esse alinhamento, diz respeito a processos organizacionais. Tá? Mesmo assim, também nós temos um vasto, né, universo de processos. Na sede, nós mapeamos, da última vez, 158 processos rodando nas secretarias. É um esforço hercúleo, né, diagnosticar esses riscos e tratar isso de uma maneira única. Então, nós desenvolvemos uma metodologia de priorização de processos que os categorizam pela capacidade de impacto no objetivo da unidade. Então, nós vamos categorizar os processos em 3 tipos, que são os críticos, os moderados e os leves. Para cada um haverá um tempo determinado para se elaborar a matriz e também tratar o plano de providências, né, implantar providências para mitigar riscos, e também o reporte à autogestão desses relatórios. Tá? Complementando um pouco, Luciano, porque todo mundo está muito preocupado em questão que existem alguns riscos que precisam de recursos financeiros, né? Então, isso é importante, esse levantamento. Por isso que é importante a gente fazer esse levantamento, essa matriz de risco. Vocês vão ver quando vocês trabalharem com essa metodologia, isso vai aparecer, né? Que falta recurso, isso vai aparecer até no plano de mitigação. E essa estruturação e esse registro, ele vai ser extremamente importante, que isso vai ser levado à autogestão, vai ser levado à diretoria da empresa. Sem isso estruturado, sem esses relatórios que nós vamos fazer, a gente não consegue, de uma forma... A diretoria ela trabalha muito de forma pontual. Com esse mapeamento de risco, porque vocês vão ver que vocês vão fazer os processos com maior risco, e depois, dentro desses processos, vocês vão trabalhar o risco dentro desses processos críticos, né? Do risco que é o mais avançado. E aí isso vai aparecer. E na hora que aparece isso, a gente leva isso para a direção e falando, olha, o quadro da Embrapa é esse, e aí vocês vão ver que eles vão ter uma ideia melhor e não pontual, porque hoje isso é tratado pontualmente à medida que a unidade procura a diretoria. Então, a unidade então precisa de um aporte aqui, um aporte ali, e a ideia é realmente a gente levar esses problemas e tentar ver como que nós vamos mitigar isso em relação aos riscos e em relação a recursos com a diretoria. Como bem pontuou a Angélica, né, o grande motivo da gestão de riscos é encaminhar a autogestão e informações de qualidade para que ela tome decisão e consiga comparar ou pesar os riscos que ela está correndo na organização. Né? Bom, mas qual foi a grande encomenda da Secretaria para nós da área de riscos? Uma metodologia fácil, de fácil assimilação, de fácil aplicação e que não conflite com as atividades diárias das unidades. Tá? Nós nos esforçamos muito, fizemos várias rodadas de teste, inclusive mapeamos riscos nos laboratórios com linha de ensaios acreditadas, né, em 3 unidades. Entendemos que hoje essa metodologia já está bem alinhada, está bem fácil de ser assimilada. Tá? Mesmo assim, nós vamos ter um EAD que vai ser disponibilizado esse ano para as unidades, específico para gestão de riscos e outro para integridade. E também faremos, como a Fábia já comentou, encontros regionais para capacitar esses agentes de risco. Tá? Qual é a função deles no processo? Nós pensamos inicialmente em atribuir essa função aos NDIs, mas recebemos de vários NDIs o retorno de que estavam muito sobrecarregados, existem muitas atividades vinculadas a eles. Então, preferimos deixar esse agente de risco de livre indicação do chefe geral, tá? Uma pessoa que tem que ter um perfil conciliador, um perfil de articulador, um perfil que consiga coordenar uma oficina de gestão de riscos, né, de maneira a extrair o melhor dos participantes. Tá? Esse agente vai ser capacitado nesses encontros regionais. Né, nós vamos nos debruçar em um processo específico da unidade para sair de lá já com uma matriz de risco e com um plano de providências pronto da unidade. E depois nós deixamos ele com a incumbência de ir à unidade, replicar novamente nos processos da unidade e nós orientando aqui da sede. Tá? Nossa atenção ela vai ser desde o material didático, da capacitação, da orientação. Se caso perceber alguma dificuldade em assimilar esse conteúdo, nós vamos novamente às unidades também, não temos problema com relação a isso. Né? É um desafio nosso e é um desafio institucional a implantação da gestão de risco na empresa. Tá? Com relação à magnitude dos riscos, nós temos 2 vertentes. Nós temos na sede as secretarias levantando riscos táticos, né, e estratégicos da empresa. Nós temos o PDI, PDE, que está em vias de ser lançado,
que também entrará com uma visão de riscos também, tá? E nós vamos ter na unidade a matriz de risco nos processos com o olhar local, o olhar das situações que impactam no risco naquela unidade específica. Com relação a arroz e feijão, perguntou sobre segurança do trabalhador. Existe uma área específica no GGP, né, que trata dos riscos inerentes ao trabalhador, né? Essa metodologia de risco ela não abarca essa especificidade, tá? Nós vamos, na verdade, mapear os riscos do processo de segurança do trabalho, mas não necessariamente os riscos que o trabalhador corre. Para isso, existe uma abordagem específica no GGP. Desculpa, gente, uma outra questão é que dentro do SEC também é trabalhada a questão, que é uma gestão integrada da qualidade, também vai trabalhar a questão do trabalhador, tá? Isso. E a gente está trabalhando nos requisitos para isso. Vamos abrir agora para o Cepatu, que eu não abri, né? Então, Cepatu, qual que é a sua dúvida? Boa tarde, Luiz, falando aqui pelo NDI. Estou com a equipe aqui, tem representante aqui da chefia de TT presente e da chefia administrativa. Estou sabendo que o Bruno está vindo aí para a semana, então o Valquimário vai recebê-lo e vão tratar desses outros processos, naturalmente, que se relacionam com a SPD. Mas, assim, essas propostas de a gente vir a passar a trabalhar questões de riscos, aí no bojo de um alinhamento institucional, né, de parte da corporação, que diga respeito a trabalhar risco, isso vem assim, ao encontro de um esforço que a gente está fazendo aqui na unidade desde o ano passado, que a pedido da chefia geral, levando em consideração esse quadro de redução de colaboradores e conjuntura de contingenciamento de recursos, que vem desde o ano passado, nos foi demandado, né, a partir de um GT constituído por uma ordem de serviço, para trabalhar algumas questões que digam respeito a esse quadro novo que se apresentava. Então, em cima disso, uma das propostas que o grupo tem apresentado, e se estabeleceu até um processo interno de participação de todos os colaboradores, não é? Onde foram consultados colaboradores em geral e supervisores, no sentido de identificar situações presentes de processos, subprocessos ligados a alguns macroprocessos aí em curso na gestão da unidade. E uma das coisas que surgiu foi a necessidade da gente trabalhar aqui a questão da gestão, ter um escritório de gestão de processos e por processos, né? Isso daí, uma das coisas que se levanta é muito essa questão de risco de todas as sortes de risco que você pode imaginar, né? Desde risco na concepção dos projetos de pesquisa ou mesmo de produção na área administrativa, atividade de meio. E o que eu queria fazer agora, tentando ser mais direto, já foi dito que vai se constituir comitês locais, onde vão ter representantes para a questão da segurança, né, que vão ser apontados pelo chefe como perfil, mas assim, eu entendo que tudo isso transcorre um tempo, né, para que se tenha equipes bem treinadas na metodologia que será usada, como a sede está vendo isso. E eu queria saber o prazo que a gente teria para a gente ter isso funcionando e a gente tentar começar a implementar efetivamente isso nas unidades, né? Eu ouvi falar alguma coisa aí com setembro e a gente precisa então capacitar equipes, não é, para trabalhar dessa forma. E eu queria ouvir um pouco de vocês com essa expectativa, além do EAD, que vocês já se referiram aí, se a gente efetivamente vai ter essa condição de trabalhar essa capacitação.
Tem mais alguma unidade que queira fazer mais perguntas? Clima temperado. Então pode falar, depois a gente responde os dois. Vamos lá. Boa tarde, Angélica, demais colegas. Quem está falando aqui é o Leandro Barnesch, chefe de administração. Estou com o Denilson aqui, nosso gestor da qualidade, entre outras coisas, muitas atribuições do colega. Mas, efetivamente, eu queria perguntar para vocês com relação à questão de governança de dados e gestão de riscos, se isso está bem alinhado com o projeto Conecta, isso foi discutido, principalmente na área da administração, aqui dentro desses novos sistemas, né, dos módulos que serão lançados até o meio do ano, eu acredito que a gente consegue ter uma boa organização para cumprir, principalmente a tarefa de segurança da informação, governança de dados e até mesmo, sim, por que não, a gestão de riscos. Então, vamos lá. Acho que vou falar um pouquinho e depois eu passo para o Luciano e para a Patrícia, tá? Em relação à primeira pergunta, acho que a única coisa que a gente tem realmente um prazo para cumprir, que é setembro, a questão de dados pessoais. Então, é cumprido por lei, então esse nós vamos cumprir por lei. Tá? O restante das ações, apesar de ter lei, ela não tem um prazo fixo. Por isso que a gente está indo devagar. Apesar de ser muita coisa, é porque são assuntos muito novos. Tá? Então, a gente está indo devagar com todo mundo. Tá? A questão de risco, por isso que a gente vai fazer a matriz de priorização dos processos que têm maior risco e trabalhar aquilo que vai ter no mapa que vocês vão fazer no mapa de calor, aqueles que são críticos. A gente vai fazer uma metodologia inteira com vocês, do início até o final do plano de mitigação. Quando você faz isso, aí você em si já começa a rodar o processo, naquele processo que você tem com essa visão de risco. Então, aquele processo, a partir do momento que a gente fizer o plano de ação, ele já começa a trabalhar com esse plano de mitigação de riscos, tá? Então, a gente está falando de risco é uma coisa, a questão da governança de dados pessoais é um outro tópico que esse sim a gente precisa cumprir até setembro, mas também que isso também vai ser estruturado, depois eu passo um pouquinho para a Patrícia para ela discorrer um pouquinho desse assunto. Em relação à governança de dados de riscos em relação ao RP, a gente está no projeto, né? A gente está trabalhando, a nossa equipe ela é transversal a todos os processos, porque exatamente a gente trabalha na questão de risco, da questão de dados, então a gente trabalha lá dentro do RP, tem toda uma questão trabalhada que a gente está trabalhando realmente para mitigar esses riscos com plano de ação, levando para, assim como processos, tá? Então, a gente está na parte de estrutura dentro do projeto de RP, em temas transversais, em todas as três frentes. A gente está trabalhando na parte de riscos, tá? Eles têm lá uma parte do projeto, que é o risco do projeto, mas a gente está trabalhando no risco dos processos. Então, o Luciano vai falar um pouquinho sobre isso, né? E a questão dos dados também. E dos processos também, que a gente está validando, ajudando para nessa nova fase. E nós somos envolvidos agora recentemente, né, um ano passado nós começamos o envolvimento a partir do que a diretora nos solicitou, então a gente está trabalhando sim, bem alinhado com o projeto Conecta, para o Go Live já vir com essas questões estabelecidas. Vou passar aqui para o Luciano e depois a Patrícia. Com relação ao Conecta, nós temos duas abordagens, né? A primeira que diz questão à gestão de riscos de acesso, tá? O RP ele é uma ferramenta mundial, né? E ele já vem pronto para atender aos requisitos da lei Sarbanes-Oxley americana. E ela estabelece que empresas que têm ações em bolsa de valores têm que trabalhar os riscos de perfis de acesso, tá? Isso eu estou à frente dessa parte do RP. Então, a ferramenta vai permitir, por exemplo, que qualquer usuário da Embrapa que tenha possíveis conflitos dentro do sistema, que possa manipular informações, apareça numa matriz de riscos para tomar a decisão dos gestores do sistema, tá? Então, a gente vai, por exemplo, conseguir diagnosticar, por exemplo, um chefe adjunto que ele solicita uma compra e também manda pagar, por exemplo, ou que ele compra e paga. É o tipo de crítica que o sistema faz automaticamente, tá?
vai ser um avanço assim, significativo para a empresa, né? Porque não adianta nós termos um sistema tão gigantesco, mas que uma pessoa possa manipular uma informação básica com o CPF, né? Está nesse sentido. Com relação a riscos de processo, a gente tem que trazer aqui a lógica das famosas 3 linhas de defesa. Vocês vão ouvir falar muito disso daqui para frente. Nós temos os riscos de acesso, temos os riscos do próprio projeto, mas também temos os riscos dos processos que são geridos pelo sistema, que são executados pelo sistema, né? Existem regras próprias que extrapolam o sistema, que também mitigam esses riscos. É o caso de instâncias de autorização, baseada em valores, aprovação de ações com dupla checagem. São ações que estão sendo implementadas pelas frentes de negócio para também trazer robustez para o sistema, para evitar possíveis desvios ou inconformidades no sistema, né? Quando eu falo em desvios, não necessariamente significam fraudes, talvez por erro e equívoco, né, também possa acontecer esses problemas. Então, eles estão trabalhando muito forte nisso também. Tá? Temos um esforço grande, aí eu vou sair um pouco da parte de riscos, mas também pode trazer riscos para a operação, né? Um esforço muito grande também das áreas de negócio para catalogar os bens, catalogar as informações de maneira que fiquem padronizadas, para que a Embrapa tenha uma linguagem única, né? Essa talvez seja um dos grandes avanços do RP também, essa linguagem unificada na empresa, que também vai mitigar muito o risco de orçamentário ou de incompatibilidade de itens, de bens, né? Isso se replica em tudo, desde a solicitação até uma inclusão patrimonial, por exemplo. Tá certo? Boa tarde a todos. Especificamente em relação à pergunta do CEPATU sobre o cronograma para a criação dos comitês, né, dos comitês locais, e o colega mencionou especificamente o Comitê Local de Gestão de Dados, Informação e Conhecimento, né? É tudo muito recente na empresa. Ano passado foi publicada a nossa política, né, de governança de dados, informação e conhecimento. Em sequência, foi instituído o comitê de governança aqui na sede, né, com representação das diversas secretarias, comitê de governança de dados, informação e conhecimento. E agora a gente chegou naquele momento de composição, de formatação dos comitês locais, que vão conversar, vão, enfim, fazer essa interlocução com o comitê de governança aqui na sede, né? Os colegas, os chefes administrativos receberão uma comunicação muito em breve, a gente espera, coisa de dentro do próximo mês, seguramente, porque a principal frente de trabalho desses comitês, agora, esse ano, pelo menos no primeiro semestre, vai ser justamente na adequação da empresa para atender a Lei Geral de Proteção de Dados, né? É importante dizer que a lei ela prevê uma série de sanções, já foi falado aqui pela Angélica, com multas altíssimas para quem transgredir, né, as orientações legais, e a gente precisa tomar diversas atitudes com bastante celeridade, né, para estar apto a atender a lei quando ela entrar em vigor, que é em agosto, na verdade, desse ano, em agosto de 2020. Né? Então, nós estamos bastante atentos a essa questão do cronograma. Está um cronograma apertado, mas as unidades vão receber as orientações. Apenas para citar como exemplo, em todos os países, o Brasil não é o primeiro país a ter uma lei geral de proteção de dados, né, dados pessoais, mas em todos os países em que a lei entrou em vigor, existe em seguida uma pressão muito grande por parte dos cidadãos em cima dos órgãos públicos, né, questionando que tipo de dados esses órgãos possuem, que tipo de dados pessoais eles possuem. Então, o cidadão, o produtor rural vai procurar a Embrapa e vai falar assim: vocês por acaso possuem algum dado pessoal meu? Que tipo de tratamento vocês fazem? Com quem vocês compartilham? A gente tem que estar apto a responder esse tipo de questão e o maior desafio está aí, né? Então, de fato, o ERP, respondendo a pergunta do outro colega da Clima Temperado, o ERP é um sistema que já foi concebido para atender diversos requisitos das legislações globais, na verdade, de proteção de dados pessoais, né? E, especialmente, a lei brasileira, a LGPD, ela é muito, muito inspirada no modelo europeu, né?
E o nosso sistema, a gente já conversou recentemente, que está sendo implantado, o ERP, ele já atende esses requisitos. Então, nós estamos relativamente tranquilos, estamos participando, né, realmente a SDI tem assento, né, no projeto Conecta, e isso está sendo tratado. Agora, o que vai impactar mais as unidades não vai ser esse tipo de preocupação. Agora, a preocupação vai ser, aquele dado pequeno, é aquele dado do produtor que foi no dia de campo, e a unidade coletou todos os seus dados sem explicar para esse produtor que uso seria feito, onde esse dado vai ser armazenado, né? A responsabilidade é muito grande hoje, porque dado virou uma moeda fortíssima, né, aí no mercado. Então, tem gente vendendo, comprando dado adoidada, e dos órgãos públicos isso não pode ser mais admitido. Então, é esse tipo de dado, é o dado do visitante que vai na unidade, e ali a gente pede diversas informações, às vezes informações que são desproporcionais, que não tem necessidade da gente perguntar. A lei preconiza isso, né, tem que ser proporcional, só pode solicitar os dados que de fato são necessários para que o órgão público execute as suas funções, né? Então, todas essas orientações vão ser repassadas às unidades. Nós estamos prevendo uma ação de comunicação bastante robusta, tá bem? Desde o princípio, durante todo esse processo, para que, de fato, em agosto, nós estejamos aptos a atender todos os requisitos da lei. Tá bem? Ficamos à disposição, o assunto é complexo e tem diversos desdobramentos, diversas situações, mas a gente fica à disposição aí das unidades para qualquer esclarecimento, e vamos tocar isso juntos, tá bem? Obrigada. Angélica, Lucila aqui da Embrapa Territorial, queria fazer umas perguntas, se ainda dá tempo? Sim, pode fazer, pode falar. Primeiro, eu queria saber, a exceção da ação gerencial de qualidade de P&D, questão de laboratórios, todas as outras são obrigatórias a unidade implantar-se. A segunda, eu queria entender um pouco mais essa questão da gestão de dados de pesquisa, né, que vocês falaram, questão de dados brutos. Eu queria entender um pouquinho mais o que se espera dessa GL. A gente já tem duas, né, que é o CIESP e o GeoInfo, que lidam com parte desses dados de pesquisa. O que de fato a gente vai estar trabalhando nessa outra GL? E a última é essa de gestão de risco. Vocês comentaram um pouco primeiramente pensaram nas equipes de NDI, né, mas depois deixaram a cargo da chefia geral. Pelo que eu estou entendendo, gestão de risco organizacional desse processo vão envolver todas as áreas. Então, além de ter um profissional com essas habilidades que vocês mencionaram, a gente também então vai ter que ter pessoas que estão por dentro dos processos de P&D, TT, ADM, tudo? Deixa eu tentar responder algumas questões, depois eu passo para a Luciane e para a Patrícia também. Em relação à questão de se todas as GCs são para todas as unidades, qualidade a gente já falou que não. A questão da implementação da gestão de risco, sim, para todas as unidades. A parte de adequação de ações de segurança da informação por recomendação da lei também. A questão a implantação de dados pessoais também é para todo mundo. E a questão da gestão de dados e pesquisas também para todo mundo, né? E a questão do GeoInfo, que vocês já estão envolvidas, não é para todo mundo, né? Então, praticamente, vocês vão estar envolvidos em todas, tá? Em relação à questão de riscos, é importante o seguinte, o comitê ele é formado pelos todos os chefes, tá? Os chefes adjuntos e os chefes gerais. Eles são responsáveis pela parte de risco. Isso o Luciano pode até falar um pouquinho melhor, mas isso a gente está sendo cobrado, tá? Então, a alta gestão da unidade é que ela é responsável por toda essa gestão de risco e vai auxiliá-los até na tomada de decisão. Por isso que é bastante importante. Quando entrar com a metodologia e colocar quais são os processos que têm o maior risco, é o primeiro ponto, você não vai sair mapeando o risco de todos os processos, tá? Então, vai fazer um levantamento, tem uma metodologia que é desenvolvida por aqui, que vocês vão levantar os processos com maior risco. Aqueles que derem risco crítico,
aí sim, aquela turma envolvida naquele processo é que vai identificar em relação aos riscos, plano de mitigação. Então, não é todo mundo ao mesmo tempo que vai envolver na questão de riscos, tá? Então, a gente vai fazer esse levantamento com vocês, uma metodologia, e depois disso é que aquele processo que a gente for trabalhar, só a equipe envolvida naquele processo. Deixa eu passar aqui agora para o Luciano e para a Patrícia. Só complementando a Angélica, né? Quando a gente fala o termo facilitador, ele realmente vai ter essa função. Porque quando a gente pensa em risco, quem domina o risco, quem conhece os possíveis riscos de um processo é quem atua no processo. É a pessoa mais apta a conseguir diagnosticar e também a buscar soluções para aqueles riscos que ela está vivendo no dia a dia, né? Então, esse facilitador, ele vai, né, já entrando na metodologia, ele vai sentar com o grupo que executa aquele processo e vai fomentar com que eles comecem a identificar esses riscos que estão suscetíveis. Então, o mundo ideal é que a equipe, por si só, já internaliza esse conhecimento e eles mesmos comecem já a gerenciar os riscos e a identificá-los naturalmente. O facilitador, ele vai ser uma pessoa que vai conduzir a dinâmica, ele vai fazer com que todos participem e consigam colaborar de maneira unificada e respeitando a metodologia que foi elaborada, né? Por que a metodologia também? Porque a gente corre um risco muito grande de divagar, né? Quando a gente fala em risco, a gente pensa de um risco muito simples, de uma simples instalação física, até riscos estratégicos e de sinais nacionais, né? Então, a metodologia nos traz uma limitação de escopo para conseguir agregar o máximo possível naquele universo que é trabalhado, tá? Depois a gente vai passar com mais calma, né? O nosso próprio material do EAD traz esses conceitos de linhas de defesa, né? Em que nós temos as três grandes linhas de defesa. Primeira linha, aqueles que trabalham no processo, que são responsáveis pelos processos. A segunda linha são os órgãos de apoio, né? Que no caso seriam os comitês locais e também o comitê estratégico. E tem uma terceira linha também, que é a auditoria interna, que também monitora todo o sistema, tá? Isso é bem detalhado depois na metodologia e no EAD. Angélica, a Gilmara aqui do CEPATU, tá? Eu queria fazer uma pergunta com relação... Desculpa, gente, faltou uma resposta em relação aos dados de pesquisa, gestão da P&D. Perdão, desculpa cortar, mas senão eu fico sem. Imagina, não, nós íamos responder de todo jeito. Em relação aos dados de pesquisa, né? Primeiro, eu gostaria de tranquilizá-los de que a ação que vai ser realizada esse ano, por enquanto, é uma ação de diagnóstico, é uma ação, um esforço corporativo para conhecer melhor esse universo de dados que é produzido pela pesquisa na Embrapa, tá? Então, a gente não está falando só de dado de experimento com delineamento experimental, né, o caso dos dados que são abarcados pelo CIESP. A gente não está falando de dado geoespacial, que para isso nós temos a plataforma GeoInfo, né, mas existe uma infinidade de tipos de dados que são produzidos no exercício das funções da Embrapa, da atividade fim da Embrapa, né, e que nós temos pouca compreensão da sua magnitude, do seu volume e desses tipos de dados que são produzidos, né? Então, a ação esse ano será uma ação de diagnóstico, é uma ação para compreender esse universo melhor, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, nos dados de solos, por exemplo, toda análise de solos que possa ser útil para o futuro, para um reuso, para uma consulta por um outro pesquisador, por uma outra unidade, isso é um dado de pesquisa. A gente poderia falar de dados de recursos genéticos, até mesmo dados qualitativos naquelas pesquisas que são mais da área sócio, né, da socioeconomia, etc., que eventualmente possam levantar dados qualitativos. Todos esses dados, eles são ativos importantes, né? São recursos valorosos para a empresa. E o que está acontecendo globalmente como um movimento muito forte é de que se exige cada vez mais das instituições de pesquisa e desenvolvimento que elas tratem esses dados com responsabilidade. Então, por exemplo, às vezes é uma imagem, uma fotografia que foi feita de uma praga que aconteceu numa determinada região. Ora, uma situação dessa envolve questões, às vezes, de dados pessoais,
que você pode estar revelando ali. Aquela fotografia pode ser uma foto super difícil de reproduzir, então é um dado, sim, um dado que é nesse sentido que a empresa precisa preservar, armazenar e deixá-lo disponível para consultas futuras, né? Então, existe todo um movimento no mundo científico para que esses ativos, esses dados, eles sejam tratados com maior responsabilidade, estejam devidamente armazenados, preservados, né? Então, o que se intenciona lá no futuro é que nós tenhamos, não mas talvez alguns, uma quantidade de ferramentas, de soluções, de serviços para oferecer para as unidades, né? CIESP é um deles, GeoInf é um deles, mas podem existir outros que vão auxiliar os nossos pesquisadores e analistas a armazenarem aqueles dados, não todos, mas especialmente aqueles que são difíceis de se obter, de reproduzir, de replicar, né? E que, por isso, são tão valorosos, precisam ser preservados para consulta e reutilização no futuro. Então, gestão de dados de pesquisa diz respeito a tudo isto. Nós não vamos reinventar a roda, existem diversos esforços já acontecendo nas unidades, existem ferramentas como as duas que foram citadas, o GeoInf e o CIESP, mas há diversas outras, né, para recursos genéticos, etc. Todos estes serão considerados e talvez a gente pode identificar que uma ferramenta ainda está faltando que possa abarcar um universo mais amplo, né, e dados de naturezas mais diversas possíveis que são produzidos pela pesquisa na Embrapa. Tá bem? E só para esclarecer um outro pontinho que foi falado em relação à gestão de dados geoespaciais, né? Essa AGL ela está sendo proposta para aquelas unidades que já participam da plataforma GeoInfo, no que diz respeito ao resultado 1. Né? Então, a unidade já participa, ela produz dados geoespaciais e ela vai, então, lançar ali aquela meta, aquele resultado de ampliação em 10% do quantitativo de dados depositados na plataforma. Agora, as unidades, ano passado a gente ultrapassou em muito, vocês sabem disso, especialmente o pessoal da territorial, aí, essa meta. Né? Agora, aquelas unidades que ainda não fazem parte da plataforma e que desejam implantar a sua infraestrutura de dados espaciais, elas poderão fazê-lo, não vai ser por obrigação, mas poderão fazê-lo por recomendação, inserindo uma AGL, voltada para essa AGL que foi sugerida aí, e voltada só para esse segundo resultado, que é o resultado de implantação da IDE, da infraestrutura de dados espaciais. Tá bem? Espero ter respondido. Obrigada. Pessoal, vamos para a última pergunta, porque tem uma outra videoconferência às 4 horas aqui nessa sala. E aí o restante das perguntas vocês podem mandar por e-mail, tá? sdi.chefia, que a gente distribui lá dentro. Tá? Então, vamos para a última pergunta, que a gente tem que realmente liberar a sala, que tem uma nova videoconferência aqui. Vamos lá? Oi, Angélica, Gilmara do Cepatu. Sim. Gostaria de fazer uma pergunta especificamente aos riscos voltados aos produtos que vão ser entregues à sociedade, por exemplo, incluindo a escala DRL, tá? Agregação de valores de produtos que são entregues à sociedade. Como é que isso vai entrar dentro dessa escala de risco? Ou se é o que a gente está entendendo, que vai ser voltado mais especificamente para as ações de processo, mas que não envolvendo especificamente, tá bom, os riscos de entrega de produtos à sociedade. Como é que vai ficar isso? Principalmente pensando na escala TRL, tá? A gente sabe que dos ativos de inovação, que a gente sabe que até alcançar a escala TRL 9, alguns processos podem se perder no meio do caminho e esses produtos podem não chegar à sociedade. Como é que está sendo tratado, tá? Eu vou só falar um pouquinho e passo para o Luciano, né? Então, a gente, dentro aqui da Secretaria, a gente já está trabalhando o risco numa processo de inovação. O Luciano vai falar um pouquinho, e também a gente começou a trabalhar, por uma exigência até de uma auditoria, o risco do projeto em si. Então, são duas ações que a gente está iniciando, começou o ano passado, e que a gente vai trabalhar esse ponto. Deixa eu passar um pouquinho para o Luciano, que ele vai transcorrer melhor sobre o assunto.
Bom, como a Angélica comentou, né, nós temos, na verdade, são 3 ações, né? Nós temos o olhar da CGU, que veio mapeando riscos no macroprocesso de inovação, né? Foi uma experiência, inclusive, da CGU, para também aprender a mapear riscos, né? Para eles também isso é novidade. Veio também com as estatais, esse novo pensar em auditoria baseada em riscos, né? Temos o mapeamento dos processos também do SPD, né? Que nós temos uma parceria muito forte com a Jaqueline, que está hoje lá na Secretaria, que está nos auxiliando nesse mapeamento. E também temos para esse ano uma metodologia para riscos em projetos de pesquisa, tá? Essa é uma demanda que, inclusive, já foi apontada pela auditoria há algum tempo atrás, que vai atuar especificamente dentro dos projetos para que eles contenham o objetivo de alcançar o escopo que é almejado. Esses 3 somados, né, a gente entende que vai dar um pouco mais de robustez ao processo de inovação como um todo. Lembrando que, como bem, a Jéssica bem comentou, né, gestão de riscos ela não é um marco no horizonte, né, ele é um processo diário, constante, e que vai conviver conosco daqui para frente, né, até a nossa aposentadoria. Então, paulatinamente a gente vai avançando, né, dentro dos processos da empresa, de maneira que a gente consiga alcançar o máximo possível de processos, tá certo? E também ela não é uma solução de problemas, ela é uma maneira de diagnosticar possíveis fragilidades para ter uma informação qualificada para tomar decisão, né? A gente tem que sempre lembrar, a gestão de riscos é um meio, não é o fim. O processo em si, ele funciona independente de ter riscos ou não. Tá? O que a gestão de riscos traz é um olhar mais criterioso para esses riscos, uma classificação para tentar diagnosticá-los com base em probabilidade de impacto e, com base nisso, ter ações pontuais respeitando essa escala de criticidade. Tá certo? Angélica, tem tempo ainda para uma pequena observação? Sim, vamos lá. Jardine, da Embrapa Territorial, chefe de transferência de tecnologia. Eu não tenho dúvida, depois dessa quantidade de dúvidas que foram apresentadas, eu tenho uma preocupação que foi multiplicada em muitas vezes. No levantamento hoje que fizemos de manhã, nós temos cerca de 20 ações gerenciais corporativas. Essas 20 ações gerenciais corporativas se desdobram em ações gerenciais locais e com compromissos de entrega. Essa unidade, por exemplo, tem 72 empregados. Nós vamos trabalhar para a Embrapa, nós vamos parar de trabalhar para o agronegócio, nós vamos parar de trabalhar para a agricultura brasileira, porque nós só vamos atender demanda da própria Embrapa, da nossa Embrapa Central. Essa é uma grande preocupação que eu tenho. Só para vamos lá, só para colocar uma observação, essa foi uma preocupação também da SDI quando a gente recebeu todas as GCs, e por isso que foi apresentada a executiva da empresa. Porque falou, olha, essas são as ações gerenciais corporativas que estão sendo apresentadas pelas secretarias, e a gente explicou os motivos de cada uma, e a gente classificou, inclusive, isso para a tomada de decisão da diretoria. Como que a gente classificou? Se era uma ação gerencial corporativa que a gente precisaria cumprir alguma legislação, se era uma nova legislação, uma legislação que a gente não vinha cumprindo e que a gente teria que cumprir, ou uma continuada, uma ação gerencial continuada, mas que era em cumprimento legal, né? A gente classificou em uma estruturante continuada, ou seja, aquela que já está sendo implementada e que precisa ela ser finalizada, uma estruturante nova, tá? Por quê? Porque ela passa a ser estratégica para a empresa, que são aquelas que foram apresentadas pela CIRI praticamente, mas que são estratégicas hoje para a empresa, e aquelas que realmente elas não são, aquelas que chama de apoio à estruturante, mas que elas são relevantes
por exemplo, uma agência Embrapa de notícias, que a gente sabe que isso está precisando voltar a ser discutido. Então, a gente fez essa classificação, apresentou para a diretoria executiva, a gente colocou essa nossa preocupação que você colocou também, por isso, e a gente apresentou para elas. Antes da gente começar, a gente falou, olha, a gente tem 21 GCs, né, sendo solicitadas, e aí a gente distribuiu isso em relação à responsabilidade, qual equipe, para ver se pesava ou não. E aí ficaram 6 para a questão das chefias administrativas, 2 para a chefia de P&D, 1 para a chefia geral e 12 para grupos específicos. Baseado nisso, a diretoria falou, não, realmente seguir em frente, e a gente colocou essa preocupação. A gente não quer, porque várias outras observações de outros chefes do ano passado a gente vê. Então, foi a tentativa da gente colocar isso para a diretoria, para passar a aprovação, para não chegar nas unidades, realmente ficar uma coisa muito sobrecarregada para as unidades. Então, o que a gente apresentou foram cortadas algumas AGC, sim, né? Então, do que a gente apresentou, e ficaram aquelas que realmente são extremamente estratégicas, aquelas que a gente tem cumprimento legal, e aquela que realmente já vinha sendo feita e que precisavam ser concluídas. Mas a gente está tentando ter essa mesma preocupação. Eu agradeço, a gente vai fazer sempre essa tentativa de trabalhar conjuntamente. A gente tentou melhorar esse processo, já foram cortadas algumas AGCs, sim, né, nesse ano. E aí a gente vai melhorando, a gente está sempre em melhoria contínua aqui dentro em relação a isso. Mas a gente tem essa preocupação, sim. Tá? Já fui de unidade, sei como é, né? E sei como que é estar nas unidades recebendo essas AGCs, além do que todas as responsabilidades que as unidades precisam. Né? Então, foi esse o processo que a gente fez esse ano. Bom, gente, eu queria agradecer a todos os chefes gerais, chefes adjuntos, NDIs, todo mundo que participou dessa videoconferência. Os grupos aqui da SDI vão entrar em contato agora com os grupos específicos, detalhando, dando orientação. E qualquer dúvida que vocês tiverem, manda um e-mail para a gente, nos liguem, que a gente está à disposição, né, para sugestões, para melhorias, realmente para dirimir dúvidas. E nós vamos organizar esses encontros regionais para essas capacitações nesses temas tão novos. Eu agradeço a todos, né, e vamos nos falando por esses outros canais. Muito obrigada a todos. Tchau.